Debate sobre direitos humanos, refugiados e legalização do aborto. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Maria Vitória da 305. A gente veio fazer um podcast sobre direitos humanos. O que são os direitos humanos, Nath? São direitos pertencentes a todos os seres humanos, não importando a cor, nacionalidade, religião ou idioma. O primeiro direito que a gente vai falar aqui, que a gente vai discutir, é sobre os refugiados, que é o artigo 13º, que é a liberdade de movimento. Todos têm o direito de abandonar qualquer país, incluindo o seu próprio, e de voltar a seu país. Sobre esse assunto dos refugiados, é uma questão que nós temos visto muito ultimamente, principalmente na televisão, nos jornais, é a questão de que os países, principalmente da África, lá do lado oriental, eles estão sofrendo guerras, Principalmente os sírios. internas entre eles mesmos, e a situação está ficando muito complicada para eles, porque a qualidade de vida é muito difícil e a cada dia fica difícil para criar os filhos, fica difícil para eles terem uma vida digna. Então, por conta disso, eles têm saído dos seus países e têm ido para outros países mais desenvolvidos de forma ilegal, até porque eles não têm condição de correr atrás de visto, de nada. A única coisa que eles fazem é ter uma oportunidade e correm para lutar pela vida deles e pela família. Muitas pessoas têm sido contra esses refugiados, pensando que eles não têm razão de vir de forma legal, mas muita gente não sabe a diferença entre refugiado e imigrante. O refugiado é toda pessoa que, em razão de fundados temores de perseguição, encontra-se fora de seu país de origem. Ou seja, ele não tem outra opção senão sair do seu país de origem à procura de uma vida mais digna para continuar sua vida. Um caso também ficou muito atual, foi sobre a crise na Venezuela, e que estava tendo muitos refugiados vindo para a fronteira do Brasil para encontrar abrigo por causa que a crise lá estava horrível. E eles queriam uma forma de dar uma vida melhor para sua família, para seus filhos. Também teve um caso que relatou a mulher que veio grávida para cá e o filho dela e ela ganhou visto para viver no Brasil. Tem muitas formas de você saber sobre isso. Por exemplo, o Diário de Miriam, que é uma garota que foi refugiada e tal. Também temos o caso, enfim, inúmeros casos de pessoas que morreram na travessia vindo de outros países de forma ilegal. Quando se fala também desse assunto dos refugiados, tem dois lados que a gente tem que olhar. O primeiro lado é o lado de que temos que olhar para essas pessoas como seres humanos, e todo ser humano tem direito a ter uma moradia, tem direito a ter um lugar para morar, digno para criar a família, para criar os filhos. E essas pessoas não têm isso nos seus países, e esse é o motivo que leva cada uma delas a sair e buscar por uma vida melhor. Só que muitos países não compreendem isso, e aí entra o caso da xenofobia, que eles não aceitam que esses refugiados entrem, e acaba dando para eles os piores empregos, eles vivem nas piores condições, muitos são levados a trabalhar de maneira escrava. Na verdade, eles acabam ficando com a pior parte, e que aquela população também não aceita. Então, eles pegam de uma maneira de viver melhor. Eles acham que vão viver melhor em um outro país do que da sua nacionalidade. Porque quando uma pessoa corre o risco de imigrar de forma legal, né, se refugiar em outro país, é porque ela já não tem outra opção. Porque ela tá arriscando a vida da sua família pra procura de um lugar que dê pra viver. Porque, querendo ou não, no lugar onde elas estavam, elas não tinham direito humano. E os direitos delas estavam sendo violados por causa de guerra, por causa de conflitos dentro do território. E uma coisa também que é importante citar é que, para muitos que saem dos seus países buscando a vida melhor, eles têm a ilusão de que chegando nesses países como Estados Unidos, França, Itália, eles vão ter uma vida digna. Só que acontece que muitas vezes eles saem do país e quando chega no outro, eles vivem da mesma forma ou até pior.
Porque lá, além deles estarem fora do país, eles estão sendo totalmente julgados por aquele país. Eles não têm o apoio. Não têm direito. Um bom caso uma boa forma de solucionar é o país, né, onde esses refugiados procuram, dar algum tipo de assistência para essas pessoas. Porque além de eles virem para cá, eles também ajudam na nossa economia. Porque muitas pessoas acham que eles vêm para cá e eles usufruem dos nossos impostos, quando na verdade eles estão vindo para cá comprando das nossas coisas e eles ajudam a girar a economia aqui. Muitas crianças e jovens que vêm com os seus pais, né, como refugiados, não têm o direito à escola. E é uma situação que, além de acontecer com os próprios refugiados, acontece dentro do nosso país. Por quê? Porque tem muita gente aqui no Brasil que é refugiado e as crianças não estão indo à escola, os adolescentes não frequentam a escola. E isso é um direito que todos têm que ter. Pelo menos o ensino médio é essencial. E quando a gente olha pesquisas, dados, gráficos, todos apontam de que, às vezes, a cada ano, a porcentagem só tem aumentado de pessoas que não têm ido à escola, que têm largado os estudos. Muitas vezes para ajudar os pais, né? E assim, muitas vezes para ajudar os pais que não conseguem trabalhar e estudar. Muitas pessoas vão em busca de outras formas de ganhar dinheiro fácil, como, por exemplo, o crime. Educação é um direito básico de todo ser humano. Acredito principalmente nos dias atuais, que tem que estar presente no dia a dia das crianças, desde pequena. E muitos, igual a Natália falou, largam os estudos para poder ajudar na família, igual já aconteceu na minha mesma. Eu tenho um primo que não tem nem ensino fundamental ainda, porque não teve a oportunidade de estudar. Quando se fala da oportunidade de estudar, às vezes a gente tem em mente só essas pessoas que não estudam por conta de situações familiares, igual a Thaís citou. Mas também tem que olhar o caso de que no Brasil, infelizmente, muitas também não estudam simplesmente porque não querem, porque o próprio governo não dá um incentivo, porque a cada ano que passa o ensino, pelo menos nas escolas da rede pública, tem só piorado, o governo não dá assistência e isso não investe nas escolas e isso faz com que o aluno perca o interesse, que na verdade já era mínimo. Essa situação ajuda a piorar e que faz com que eles pensem que ir à escola não vai fazer diferença. Mas, lógico, a escola tem um mês normal de aula, no outro já está de greve porque o governador não pagou o salário. Sim, mas no nosso caso, né? No nosso caso. Sim, mas não só nosso, em outras cidades também não acontece só aqui. Não, então, nesse caso não é um problema nosso de falta de interesse. É um problema próprio do governo que não tem investido de forma correta na educação. Sim, mas a Thaís falou, por exemplo, que o aluno fica desmotivado porque a escola não está dando incentivo, cada dia que passa a gente tem mais greve. A questão, Thaís, eu penso o seguinte, eu fico desmotivada? Não, por quê? Porque quando eu vejo uma situação dessa, a única coisa que eu coloco na minha mente é o que eu posso fazer para melhorar essa situação. Eu não vou me desmotivar, o que eu quero fazer é estudar, sair da escola, conseguir uma boa graduação para tentar, no futuro, mudar essa situação para os meus filhos e para os próximos que virão. Legal, mas isso é o pensamento de 30% de uma escola pública que vai conseguir? Só que uma coisa que eu penso, isso não é só culpa da escola. Claro que sim. Gente, a escola, ela é um ambiente muito importante porque o tempo todo nós estamos aqui sendo influenciados pelos professores, por todos aqui. Só que tem a questão de que dentro de casa também, os pais, os familiares, eles também têm um papel importantíssimo com a criança, com o adolescente. Mãe e pai tem que acompanhar aquilo que o filho está fazendo, ele tem que dar um incentivo. E também há o problema no terceiro ano, que é o que fazer depois que a gente sai da escola. Porque muita gente, a maioria das pessoas, maioria não, peraí.
Porque muitas pessoas não têm o dinheiro para pagar algum curso e, infelizmente, a escola estadual, ela não dá uma base boa para você passar no Enem, para você conseguir entrar numa faculdade federal. E isso acaba que desmotiva muita gente, porque é muita gente fazendo cursinho, muita gente de escola particular, que com certeza tem chances melhores que essas pessoas que só frequentam a escola estadual. Que não é uma competição justa, porque ninguém no Brasil recebe o mesmo nível de ensino. Isso é verdade. E a gente recebe o mesmo Enem, né? Então, muitas das pessoas do terceiro ano ficam desmotivadas, algumas acabam largando mesmo o ensino médio logo de cara, porque não tem uma vista de um futuro melhor. Mesmo com a existência da cota, pra gente que estuda em escola pública, mesmo assim se torna um problema conseguir uma vaga numa universidade federal ou ter dinheiro para pagar uma pública. São poucos que vão conseguir chegar lá. Gente, isso é uma coisa que, querendo ou não, a gente aprende desde criança. Eu não passei a vida toda estudando em escola pública, vim para escola pública no ano passado. E em todo o tempo que eu estudei em escola particular, a gente nunca aprendeu que a gente tem que pensar no pessoal da escola pública, a gente tem que aprender a pensar nas vagas que eles terão. Infelizmente não, a maioria das pessoas que estudam em colégios particulares, eles estão pouco se lixando. Para eles é mais vantagem que um aluno de escola pública tenha um ensino ferrado, porque isso vai fazer com que ele consiga as melhores vagas, tenha os melhores empregos. E eles defendem esse ponto com a meritocracia, falando que pra você passar é só você estudar. Mas você compara uma pessoa que estudou a vida inteira em escola particular e uma pessoa que estudou em escola pública, você vai ver que, na verdade, as duas não têm as mesmas opções, não têm a mesma oportunidade. Não é o mesmo nível de ensino. Mas poderia ser, porque acho que é direitos iguais e a nossa educação pública deveria sim ser mais investida pelo governo. Não só a escola, a educação, como também a saúde, porque a gente tá tendo vários problemas. Sim. E a segurança também. E o transporte público. Tá tudo uma calamidade. O Brasil se encontra num estado de caos, principalmente por causa da nossa desigualdade social, que é fruto de incompetência do nosso governo. Bom, gente, agora a gente vai começar a discutir sobre um assunto delicado, que é sobre a legalização do aborto. Gente, primeiro eu queria esclarecer Sim. que quando você faz esse tipo de pergunta pra uma pessoa, se você é a favor do aborto, você é contra, você não pode falar se é a favor do aborto em si, porque ninguém, nem mesmo a mulher que aborta, é a favor desse ato. A gente tem que falar que se a pessoa é a favor da legalização, porque quando você legaliza o aborto, tem vários prós e vários contras, mas a gente tá falando da legalização. E não se a gente faria ou se a gente concorda com essa prática. A gente tá falando da legalização. Quando falamos desse assunto, gera dúvida na cabeça da gente. Por quê? A gente pensa na criança, assim, num bebê, numa futura pessoa, e a gente se coloca na situação, mas ao mesmo tempo a gente tem que se colocar na situação da pessoa que tá gerando. Igual eu tava conversando com as meninas mais cedo. Eu não tenho uma opinião pra falar, sou contra, sou a favor. Mas uma coisa que eu tenho sempre em mente é o que fazer pra poder gerar o mínimo possível de mortes. Tanto pra mulher quanto pra criança. Por quê? A criança, igual muitos falam, ela não tem esse direito de escolher. Claro que não, quem tem é a mãe. O número de abortos cai no mundo, puxado por países desenvolvidos com legalização. E aí a gente está discutindo aqui sobre ser ou não legalizado no Brasil. Na minha opinião, eu acho que não deveria ser legalizado. Por quê? Pelo simples motivo da mulher escolher se hoje em dia ela vai ter filho ou não. Porque tem anticoncepcional, tem camisinha. E em caso de aborto? Pera, não sei. E em caso de estupro? Aí
é diferente. Aí vem da escolha da pessoa, se ela vai querer fazer ou não. Porque não foi a escolha dela ter relação sexual com aquela pessoa, ela foi obrigada. Isso. E você acha que o Brasil, o país, tem como... a mulher tem o direito de receber toda a infraestrutura e o apoio possível pelo governo para realizar o aborto em caso de estupro? Em caso de estupro. Eu sou totalmente a favor, porque ninguém vai criar a criança. Por exemplo, muitas pessoas falam, mas não sei o que lá, teve que criar criança, não sei o que lá, tem que assumir, não sei o que. Só que muitas vezes o pai mesmo não assume. A gente tem milhões de casos de abandono parental no Brasil, inclusive, de pais que não pagam pensão, de pais que não registram a criança. E também, nenhuma dessas pessoas que falam que a mulher não pode abortar, que a mulher tem que criar criança, ajuda a mulher a criar criança. Muitas vezes as pessoas passam a ver crianças em orfanatos, ver crianças em situações lamentáveis na rua, e nenhuma se dispõe a ajudar, mas aí quando a mulher tá grávida, não, mas tem que parir a criança, tem que criar a criança. Sobre essa questão que você citou sobre orfanatos e tal, eu estive pensando há um certo tempo, muitas pessoas usam o argumento, a mulher não precisa abortar, ela pode colocar a criança assim na adoção. Bom, na teoria seria bom, porque quem adota uma criança, ela tá querendo dar um lar para ela, mas nós sabemos que aqui no Brasil não acontece assim. Muitas crianças são adotadas e quando elas chegam nesses lares, elas sofrem horrores, elas não são amadas. Elas sofrem até mesmo nos orfanatos. Sim, e é muito complicado. Uma solução que eu vejo, se o Brasil fosse um país assim eficaz, seria de criar um sistema de que se a mulher ela decide não ter essa criança, ela só vai poder abortar se ela saber que colocar a criança para adoção se ela souber que uma família íntegra, certa, vai criar aquela criança e vai dar o amor para ela. E em um país que as pessoas ainda discutem se homossexuais podem adotar ou não e querer falar de adoção, para mim é muito difícil. Além da solução de criar um sistema eficaz para a questão sobre adotar, que a gente estava falando, que poderia ser uma solução para evitar que não seja o aborto, eu também lembrei que em muitos países lá fora, acredito que até nos Estados Unidos, tem o programa de que tem mulheres de que fazem barriga de aluguel, ou seja, a mulher engravida e ela não quer ter a criança, mas ela conhece, ou através, acredito, de agências, de programas sérios, de que contactam com famílias que são sérias, que vão apoiar essa grávida, vão cuidar dela, porque assim que ela... grava de novo. Além do sistema de adoção eficaz, eu acho que uma outra forma de fazer com que que as crianças sejam menos abortadas seria a mesma coisa que acontece lá fora, de que existem as barrigas de aluguéis, que podem ser mulheres que engravidaram ou foram estupradas ou qualquer coisa, que elas decidem não ter a criança, mas elas sabem que existem famílias, que existem mulheres que querem ter, e aí elas se comprometem com essas famílias de terem o filho, e a partir do momento que elas parem. Não, quem elas deem a luz. Elas dão a luz. Elas dão a luz. Aquela família fica responsável por aquela criança e cria ela. Ou seja, a mãe não vai ter nenhum contato com aquele bebê do jeito que ela queria. E a família que estava querendo uma criança vai conseguir. A gestação, por exemplo... porque a mulher, durante a gestação, ela tem que ter o cuidado, ela tem que ter o pré-natal, ela tem que ter vários cuidados. E eu acho que se fosse criado uma solução dessas, aquela mulher que vai ficar com o filho da gestante, ela vai dar todo o apoio para a grávida. Então a mulher vai ter saúde durante a gestação, ela vai ter cuidado. E isso é muito importante, porque nós não vemos isso aqui no Brasil. As mulheres estão gerando as crianças, estão passando o período da gestação totalmente abandonadas, com a saúde péssima. E elas precisam de cuidados. Isso também tem como consequência a mortalidade infantil. Tem uma reportagem feita pela Globo. Essa reportagem foi feita, não me lembro o ano, mas aconteceu no Acre, em que
Lá, as mulheres que queriam abortar, eles fizeram um projeto delas terem as crianças e mandar essas crianças para famílias que, tipo assim, tinha condições financeiras de criar e que queriam, mas não podiam ter filhos, essas coisas. Se tiver interesse, também tem um livro chamado Deixe-me Viver, que relata também sobre o aborto. Tem vários casos. Então, gente, foi isso que a gente quis falar sobre o aborto. Cada um deixou sua opinião. E é claro, o que a gente tem que ter em mente é que não dá pra julgar nunca a pessoa. Ninguém sabe pelo que ela está passando. O que a gente sempre tem que ter em mente é que o que nós, como cidadãos, como pessoas com capacidade para pensar, somos inteligentes, podemos fazer para poder melhorar a situação para todo mundo. Também não pode julgar a decisão da mulher quando a realidade dela não é a mesma que a nossa. Isso é tudo, pessoal.